é o herói de todo mundo. Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! Nos últimos anos, a temática da representatividade tem ganhado grande espaço em todos os veículos de comunicação. Entenda-se representatividade por dar voz a minorias que antes não tinham essa voz, não tinham esse espaço. Quando a gente fala de minoria, a gente não está falando em termos numéricos, mas sim em termos de representação. Daí a importância da representatividade. É assim que nos quadrinhos e no cinema, por exemplo, ultimamente nós temos visto um grande aumento no número de personagens femininas, de personagens negros, homossexuais e diversas outras minorias que antes eram silenciadas. Isso possui uma grande relevância, uma grande importância, porque gera a identidade, uma noção de pertencimento por parte daqueles grupos que se veem representados ali. No caso do Fantasma, a representatividade esteve presente desde o início. Se a gente volta na primeira aventura diária do Fantasma, The Singh Brotherhood, de 1936, nós já começamos a ver ali um trabalho muito interessante do Lee Falk em dar voz às mulheres. Diana Palmer é apresentada antes do herói da história, antes do Fantasma. Diana Palmer aparece. É quase como se ela fosse, a princípio, a personagem principal daquela primeira aventura. E Diana, ao longo do tempo, sempre foi mostrada como muito mais do que apenas uma donzela em perigo que estava ali para ser salva pelo herói. É claro que volta e meia o Fantasma tinha que resgatar a Diana de algum perigo, mas invariavelmente esse perigo era ela mesma que se metia por ser uma mulher de muita atitude. A gente vai ver a Diana ao longo dos anos como sendo uma mulher assertiva, uma mulher poderosa, assim, uma mulher empoderada mesmo. Ela, por exemplo, que era campeã olímpica, exploradora, aventureira, mais tarde ela se torna secretária da Organização das Nações Unidas, sempre mostrada como uma personagem forte, uma mulher empoderada e independente. E em várias histórias a gente vai ver, por exemplo, que as mulheres nas histórias do Fantasma geralmente fogem daquele estereótipo da mocinha em perigo. Tanto as heroínas quanto as vilãs geralmente são mulheres de grande capacidade, de grande presença nas histórias. No tocante à representação das mulheres, Lee Falk estava muito antenado com o que vinha ocorrendo nos Estados Unidos na sua época. É assim que em 1952, na história The Female Phantom, Falk introduz Julie Walker, uma ancestral do 21º Fantasma. Ela é irmã gêmea do 17º Fantasma e que em um dado momento, quando seu irmão é mortalmente ferido, ela assume o manto do Fantasma para continuar espalhando a justiça na selva. Isso numa época em que as mulheres estavam lutando por maiores direitos dentro e fora dos Estados Unidos, direito ao trabalho, direito à igualdade, direito ao voto. E aí nós temos essa personagem Julie que toma ela mesma a iniciativa de se tornar o Fantasma. Isso é algo muito interessante, porque ninguém manda que ela faça aquilo. É ela quem toma a iniciativa e é ela quem vai lutar pelo que é certo, assumindo também a dinastia do Fantasma. O que é interessante é que Julie não foi a única personagem feminina a ser vista com o traje do Fantasma. A própria Diana já chegou a usar o traje, inclusive o traje que foi de Julie Walker. Diana chegou a vestir em algumas histórias. Na série Defensores da Terra, nós temos um episódio em que Jeda Walker, filha do Fantasma do Futuro, se torna também o Fantasma. O Tim Fantomen trabalhou com essa ideia várias vezes. Então nós temos, por exemplo, a própria Eloise sendo um dos fantasmas em um arco recente de histórias, além de termos visto outras duas personagens femininas assumindo o manto do Fantasma no Tim Fantomen. A esposa do nono Fantasma, a senhorita Flame Stanbury, ela usa o manto do Fantasma, curiosamente, antes de se casar com o Fantasma. Tem uma aventura bem interessante que ela usa a roupa do Fantasma para desfazer uma situação lá. E temos também uma outra personagem creditada no Tim Fantomen como Tilde, mas eu não encontrei nenhuma informação sobre ela. Eu só sei que ela também chegou a assumir o manto do Fantasma. Além da representatividade feminina nas histórias do Fantasma, nós também temos uma grande representatividade
dos negros nessas histórias. Verdade seja dita, nas histórias mais antigas do fantasma, você praticamente não tinha participação de negros. Geralmente os negros que apareciam eram os membros das tribos de Bengala e invariavelmente eram mostrados como sendo atrasados, ingênuos, que precisavam da proteção do fantasma. Mais uma vez a gente vê como Falk estava antenado com as necessidades de mudanças e com aquilo que vinha ocorrendo na sociedade de sua época, quando nós paramos para notar que a partir do final dos anos 60 e ao longo da década de 70, Falk foi fazendo grandes mudanças no universo do fantasma. A primeira foi colocar um presidente negro para Bengala, o Dr. Lamanda Luaga, e também um comandante negro para a Patrulha da Selva, o Coronel Orobu, que inclusive está até os dias atuais como comandante em chefe da Patrulha da Selva. Mais do que isso, Falk começou a alterar levemente, gradativamente, a relação que o fantasma tinha com as tribos. A imagem do Senhor Branco, do Protetor Branco, vai perdendo espaço e o fantasma vai se tornando cada vez mais um grande amigo das tribos, um grande amigo dos nativos. Isso vai culminar com a relação de amizade entre ele e Guram, por exemplo, de tal forma que eles são como irmãos. O próprio fantasma chega a chamar os Bandar de a sua família. E isso é justamente parte desse processo de representatividade das minorias. Em 1999, o Tim Fantômen trouxe uma história interessantíssima chamada The Black Phantom. É uma história que traz o primeiro fantasma negro das aventuras do espírito que anda. E é feito de uma forma muito interessante, porque o sétimo fantasma cai muito doente em meio a um problema que ele estava tendo de resolver. Um dia a gente faz um review completo dessa história. Ele cai muito doente, aparentemente ele contraiu malária. E quem assume o manto enquanto ele está se recuperando é o Imperador Joncar, seu amigo. Tem até um momento que é interessante, que quando ele se apresenta, as pessoas acham estranho o fantasma negro. E aí nós temos o surgimento de um novo ditado da selva, que é: o fantasma pode assumir várias formas. Isso é muito bacana da gente pensar. Também em 1999, que é o ano em que Lee Falk morre, sai a última aventura do fantasma escrita por seu criador, intitulada The Albi, e é efetivamente uma tira, uma aventura que fala sobre preconceito racial, pois havia uma tribo que sofria preconceito das outras por ser uma tribo formada por albinos. E é uma aventura muito interessante em que o fantasma vai usar da sua inteligência, da sua influência junto às tribos para demonstrar a igualdade entre as raças. Dentro dessa temática da representatividade, em 2018 a gente teve um momento que causou uma grande polêmica envolvendo o espírito que anda. Foi por causa da aventura The Golden Eagle, uma história publicada pelo Tim Fantômen naquele ano de 2018 e que trazia na capa da edição o fantasma brandindo a bandeira arco-íris, símbolo do movimento LGBT. E, gente, aquilo causou uma discussão danada, mas a bem da verdade, a cena em que isso acontece é uma cena de umas 4 páginas dentro de 30, para ver como é que as pessoas às vezes se pegam em detalhes. E na história é muito interessante porque o fantasma estava combatendo um grupo neonazista de extrema direita que estava tentando pôr as mãos em um artefato. Em um dado momento, esse grupo ia atacar justamente uma parada, uma passeata do orgulho LGBT. É quando o fantasma vai em defesa dos caminhantes, das pessoas que estavam participando da passeata, e ele chega a dizer: a única linguagem, o único argumento que extremistas entendem é a força. E ele usa a bandeira que ele pega de um dos participantes da passeata para afastar
os criminosos, os bandidos, os terroristas de extrema direita que queriam atacar a passeata. Foi uma história que rendeu uma celeuma muito grande e na época a gente fez até um vídeo comentando sobre isso. Eu vou botar o card aqui para vocês poderem conferir. Um outro momento muito importante de representatividade nas histórias do fantasma se deu no arco de histórias contadas pela Dynamite Comics, iniciada com King's Watch. Só para lembrar, em 2014 a Dynamite lançou King's Watch. Em 2015 eles lançaram várias séries continuando King's Watch, cada uma com foco em um personagem. Eram as séries chamadas King. Então tinha as histórias do Mandrake, Flash Gordon, Príncipe Valente e Fantasma. E depois, em 2016, a Dynamite fecha esse arco com a maxi-série King's Quest, finalizando o arco iniciado em King's Watch. No final de King's Watch nós temos aquele momento maravilhoso quando Lothar assume o manto do fantasma. Isso porque ele entendia que o mundo precisava do fantasma, que era necessário haver o fantasma no mundo. E ele se compromete a vestir o manto enquanto ele procura o legítimo herdeiro da dinastia dos fantasmas. Quem leu King's Watch deve lembrar que esse herdeiro estava meio que perdido por uns caminhos que não ficam muito claros exatamente por que houve essa perda desse elo. Já na série King the Phantom, nós vamos ver Lothar atuando como fantasma e mandando muito bem, diga-se de passagem. Enquanto ele procura o legítimo herdeiro do manto do fantasma, ele vai enfrentando criminosos e terroristas que querem se aproveitar do caos que se instalou no mundo após o ataque de Ming, o Impiedoso, para ganhar cada vez mais poder. No meio dessa história, Lothar e Guran vão contar com a ajuda de Jen Harris, que já havia aparecido em King's Watch como assistente da repórter Dale Arden, aquela clássica das histórias do Flash Gordon. E para nossa surpresa, eles constatam que Jen Harris é a legítima herdeira do manto do fantasma. E os dois vão atuar juntos para que Jen possa ser treinada e descobrir o que é ser o fantasma. É assim que na série King's Quest nós vemos Lothar e Jen juntos combatendo o mal, voltando a Mongo para tentar resgatar Dale Arden, que havia ficado prisioneira de Ming. E é aí que a gente tem mais uma surpresa quando nós descobrimos que Jen e Dale era um casal homoafetivo. E é assim uma coisa muito bacana, porque isso é trabalhado de uma forma muito inteligente, muito orgânica a história. Agora, eu acho que o momento que eu acho mais lindo, mais bacana nessa história é quando Jen tem uma visão dos fantasmas anteriores que a recebem dentro da família. Mas eu acredito que o melhor momento de representatividade do fantasma se deu fora dos quadrinhos, quando nós pensamos na artista, na ilustradora Lindsay Walker. Lindsay Walker trabalhou com o fantasma principalmente para Moonstone, fazendo algumas capas e algumas histórias. Só que você talvez não encontre o nome de Lindsay Walker em nenhuma das histórias do fantasma da Moonstone, porque naquela época Lindsay Walker era Mick Collins. Após assumir-se como uma mulher transgênero, Mick Collins escolheu como nome Lindsay Walker, e numa entrevista para o Chronicle Chamber, ela afirmou que Walker foi escolhido exatamente pelo fato de ver o fantasma como sendo esse herói, que é o herói de todos, que representa todos. Aquele herói que não vê medida, não vê limites nem diferenças entre aqueles que precisam da sua ajuda. Aquele herói que efetivamente representa o que o ser humano tem de melhor. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curtir e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canalzinho a continuar com o seu trabalho, quando fizer suas compras na Amazon, faça pelos links do Fantasma Brasil que se encontram na descrição do vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreve agora, segue a gente no Insta, vai procurar a gente no Face.
Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?